Boa tarde, amados irmãos, graça e paz. Estamos começando aqui mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, tá certo? Sejam todos bem-vindos ao nosso cantinho, ao nosso ambiente virtual para a nossa escola bíblica dominical, tá certo? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, que possamos juntos crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Nós estamos gravando aqui essa aula hoje, tá certo? Sábado, finalzinho da tarde. E aí vai ser lançado, está sendo lançado agora no YouTube, domingo, aqui às 4h30 da tarde, né? E aí, hoje nós vamos continuar estudando sobre a história da igreja. Está aparecendo aí na sua tela os nossos irmãos que estão conosco nesse início de aula, irmã Amanda, irmã Graça, irmã Manu, tá certo? Essa turma aí está conosco nesse início de aula, tá certo? Então, que Deus, assim, nos abençoe para que possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, nosso Deus. Amém? Bom, gente, eu quero orar com você, tá certo? Iniciando essa aula. Eu vou aqui chamar, tá certo? A minha querida irmã Amanda, tá certo? Eu vou desligar o meu microfone agora. Vou pedir para que a irmã Amanda dirija essa oração, tá certo? Iniciando assim a nossa aula de hoje. Bem, oremos. Louvado seja o teu nome, Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, meu Deus, que estamos juntos para ouvirmos tua palavra, meditarmos, estudarmos, Senhor, meu Deus, a tua palavra, Senhor Deus. Que em nome de Jesus possamos estar com o coração aberto, com os ouvidos atentos, Senhor, meu Deus, para meditarmos em tua palavra e aprender mais sobre ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, como eu estava aqui falando, vamos começar a nossa aula. Muito obrigado, irmã Amanda, pela oração, tá certo? Vamos avançar. Nós estamos estudando sobre a história da igreja. E hoje nós vamos estudar sobre as perseguições no período imperial, tá certo? Ou seja, nós vimos anteriormente que as perseguições, elas se davam basicamente ali na Palestina, entre os judeus. Contudo, agora, as perseguições contra os cristãos, contra a igreja do Senhor, elas são ampliadas, elas agora estão a nível de império, é isso mesmo. As perseguições agora, elas estão a um nível imperial, é verdade, tá certo? Então, quero te convidar a aprendermos um pouco mais sobre esse assunto de hoje, as perseguições imperiais. Nós vamos ver em 2 momentos, hoje e na próxima semana, certo? Sem mais delongas, vamos aqui avançar. Vamos ver aqui. Deixa eu só dar uma passadinha aqui para os amados. Esse período das perseguições imperiais, né, se deu entre o ano 100, tá certo? E o ano 313 da era cristã, tá? Então, assim, foi o Império Romano, aquele império que governava a Terra naquele período, tá certo? Que comandou, digamos assim, essas perseguições. Nesse período, as perseguições foram realizadas pelos imperadores, como eu já adiantei, desde o segundo século. Os cristãos já haviam, desde o segundo século, os cristãos já haviam se espalhado por quase todo o Império Romano. Então, assim, eles saíram da Palestina, a gente vê isso muito lá no livro de Atos, né? Quando Filipe, depois da morte de Estevão, começa a pregar entre os samaritanos. Depois o apóstolo Paulo, que se converte lá em Atos. E aí a igreja de Antioquia, lá em Atos 13, comissiona o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, para a primeira viagem missionária. Paulo faz várias viagens, pelo menos 3 viagens missionárias, sem contar
os outros apóstolos, os outros discípulos do Senhor Jesus Cristo que se espalharam pelo Império Romano, pregando assim o Evangelho, tá certo? Então, podemos afirmar que as perseguições agora, elas eram a nível, digamos assim, de império, tá certo? Não se dava somente ali entre aqueles sacerdotes judeus e na região da Judéia, na Palestina, mas agora em todo o império, que era muito, muito grande mesmo, tá certo? Bom, vamos aqui adiantando, tá certo? Deixa eu só ver aqui. Tem aqui uma citação do José Ferraz, estou usando esse autor como fonte, tá certo? Então, eu quero aqui convidar, deixa eu ver, Manu, a senhorita, pode ler essa citação aí, Manu? Do José Ferraz, está aparecendo aí na sua tela, está dando para ler ou a letra ficou Dá para pequenininha? ouvir? Tá sim. Dá para ouvir, Tinho? Oi? Pode falar um pouquinho mais alto, Manu, por favor? Alô? Manu, seu microfone está desligado. Era mesmo, eu tá lendo. E o microfone desligado. Pode ler para O gente. número de membros da comunidade cristã subia a muitos milhões. A famosa carta de Plínio, governador da Bitínia, hoje Turquia, a imperador Trajano, declara que os templos dos deuses estavam quase abandonados, enquanto os cristãos em toda parte formavam uma multidão e venciam todas as classes, seja a dos nobres até dos escravos. É isso aí. Pronto. Isso aí, essa citação muito... É isso aí. Obrigado, mano. Essa citação aí que o José Ferraz faz, ele usa aí, né, uma pequena, tá até aí entre aspas, né? Vocês podem observar, ele usa aí uma pequena parte de uma citação, né, de uma carta, tá certo? A famosa carta de Plínio, que foi um governador, né, ali na região da Turquia, hoje enviada ao imperador Trajano, né, que dizendo que os templos dos deuses pagãos estavam vazios, a demanda estava muito fraca, a procura estava muito fraca, digamos assim. Então, assim ele, digamos assim, faz uma reclamação ao imperador. Por quê? Os cristãos agora, eles estão invadindo toda a sociedade romana. Não são apenas as pessoas se voltando, se convertendo ao cristianismo, fazendo com que os templos aos deuses pagãos que o Império Romano, né, tinha, ficassem mais vagos ou vazios. Essa aí era uma realidade, tá bom? Bom, vamos aqui adiantar. Eu quero conversar agora com vocês sobre os motivos das perseguições nesse período aí dos imperadores, tá certo? Podemos observar que, eu vou até ler essa primeira aqui, que os pagãos em suas condutas, ou seja, os romanos, eles aceitavam novas formas e objetos de adoração que surgiam, mas os cristãos desprezavam qualquer forma ou objeto de adoração que não fosse, aqui eu faço um acréscimo, que não fosse a adoração a Deus. Os cristãos, eles desprezavam qualquer forma de culto, qualquer forma de adoração, qualquer novidade. Digamos assim,
esses conquistadores, tá certo? Eles, desde Dario, lá atrás, ainda no Império Persa, eles começaram a observar que era mais interessante eles, digamos assim, manterem a cultura e a crença de outros povos. E aí aquela questão que a gente usa, aquela palavra hoje é o sincretismo religioso. Não sei se você já observou na cultura, digamos assim, brasileira, me ajudem, queridos alunos, né? Você já viu como muitas vezes a coisa se mistura na religião católica romana com a religião, as religiões afrodescendentes, né? Digamos assim, o culto parece, né, que é um só, né? Algumas entidades, né, do mundo católico romano, né? Parece que tem o mesmo nome de entidades, de religiões afrodescendentes, digamos assim. É bem interessante, como se aceita, né, essa imersão, esse ingresso, essa mistura de outras religiões e em outras culturas. Nós observamos também isso, por exemplo, aqui no Brasil, no meio evangélico, né? O meio evangélico, basicamente, no nosso território brasileiro, ele é dividido em três grandes categorias. São as igrejas históricas ou tradicionais, as igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais. Esse último grupo aí, do meio evangélico, o novo pentecostalismo, né, veio ganhar força mais ali na segunda metade do século XX. E você observa nessas igrejas neopentecostais como há uma mistura de elementos em sua forma de culto, né? Elementos da Umbanda, até mesmo do catolicismo, uma coisa, uma espécie meio de superstição, tá? Aí mistura, eu até falei com o catolicismo, né? O negócio de santificar uma água, para uma espécie de água benta, colocar água em cima da televisão, passar sal no lugar, né? Então, assim, a gente vê essa mistura de adoração, forma de cultuar, até hoje na cultura brasileira, na cultura religiosa brasileira. E aí, se você volta agora a praticamente 2.000 anos atrás, né, 1.900 anos atrás, ali a partir do segundo século da era cristã, até o terceiro século da era cristã, quarto século, melhor dizendo, 313, os cristãos eles começam a ser perseguidos porque eles não aceitavam novas religiões, os cristãos verdadeiros. Eles não tinham aquele negócio de negociar os seus princípios, não. A gente pode chamar, vamos aqui dizer, substituir um Deus pagão por um cristão, por um irmão, por um santo, digamos assim. A gente vai dizer que Pedro, o apóstolo Pedro, agora ele é o porteiro do céu, ele é São Pedro, ele vai interceder, né? Ele é o santo da chuva, é São José, né? Vai dizer que Maria é aquela intercessora que intercede por nós, e aí vai substituindo, né? Então, os cristãos ali, daqueles 3 primeiros séculos iniciais ali, eles não aceitavam, digamos assim, as novas religiões, e eles não, digamos assim, flexibilizavam seus princípios para aderirem a adoração a outros deuses. Não tinha negócio, não tinha negociação com eles. Isso aí foi causa de perseguição, tá certo? Irmã Raimunda, a senhora está aí, querida? Vou chamar a senhora aqui para ler esse próximo aqui, que está aparecendo aí na tela dos irmãos, ou o segundo motivo, digamos assim, para a perseguição. Os pagãos e suas condutas aceitavam novas formas e objetivos de adoração que surgiriam, mas os cristãos
desprezava qualquer forma ou objetivo de adoração. Não, nos lares, nos cristãos, era comum haver imagem de deuses pagãos para a adoração aos cristãos. Foram acusados de ateísmo por não adorarem a prática da adoração dos ídolos. É isso aí. Nos lares não cristãos, era comum qualquer semelhança com a realidade de hoje não é mera coincidência. Nos lares não cristãos, era comum, meus amados irmãos, haver imagem dos deuses pagãos para adoração. Vocês já viram isso aqui no Brasil? Os cristãos, né, foram acusados até de serem ateístas. Ou seja, o que é um ateísta? Né, o acusado de ateísmo? É uma pessoa que não acredita em Deus. É uma pessoa que não tem uma divindade. E pelos cristãos adorarem ao Deus invisível, ao Deus desconhecido, por os cristãos não digamos assim, confeccionarem imagens, né? Digamos assim, eles foram, e não se dobrarem dessas imagens, eles foram acusados de ateísmo, ou seja, de serem ateus. Então, você já parou para pensar isso hoje? Ser cristão e você ser acusado de ser ateísta, né? Os nossos irmãos foram acusados de ser ateístas porque eles não tinham imagens de ídolos e falsos deuses, e logicamente eles não adoravam a esses deuses, tá certo? Um outro motivo para que os cristãos fossem perseguidos. Quero chamar aqui a irmã Graça para a gente. Está aparecendo aí na tela dos irmãos. Irmã Graça, a senhora está aí, querida? Tô sim, pastor. Pronto. Dá para ler aí? Esse terceiro? Dá. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Os pagãos, em sua conduta, aceitavam novas formas e objetos de adoração que surgiam, mas os cristãos desprezavam qualquer forma ou objeto de adoração. Nos lares não cristãos, era comum haver imagem dos deuses pagãos para adoração. Irmã Graça, É a mesma coisa, não, pastor? Irmã Graça, Ah, desculpa, é só esse terceiro aqui, filha. O terceiro. Onde tem só uma setinha. sim. Tá Como bom? prova da sua lealdade ao imperador romano, o povo era obrigado a adorá-lo. Os cristãos se recusavam a tal prática. Olha aí, mais um motivo para os cristãos serem perseguidos. A irmã Graça leu para a gente. Muito obrigado, Graça. Para provar que era leal ao imperador romano, os cristãos, que eram leais, digamos assim, como toda a população, eles eram convocados, eles eram ordenados a adorar ao imperador romano. Geralmente, como se dava essa prática? Eram erguidas estátuas do imperador romano nos lugares mais, digamos assim, visíveis, públicos, nas cidades do império. E as pessoas que ali passassem, elas deveriam prestar reverência, prestar culto, se dobrar diante da imagem do imperador que estivesse ali, reinando naquele período, digamos assim, no meio da praça, no meio da rua, né? E era uma forma dela, digamos assim, dizer que era leal ao imperador, ao rei. E elas ofereciam preces, oravam a ele, oravam como se ele fosse uma divindade, um Deus, né? Isso nos faz recordar de um período mais remoto da história, lá atrás, no Egito Antigo, na figura do rei do Egito, que era o faraó. O faraó, ele era considerado um deus, né? Descendente direto de Ra, que era
para os pagãos, os caldeus ali no Egito, era o Deus que era uma espécie de Deus superior, né? Que era pai de Sete, que era pai de Osíris, né? E Ra, e o faraó era uma espécie de Horus vivo, né? Que era uma espécie de neto lá de Ra. Então, assim, uma reencarnação. Então, a figura do faraó no Egito Antigo era considerado como uma divindade, como um deus. Agora, no Império Romano, né, os imperadores daquele império, eles reivindicavam uma espécie de divindade, negócio, o poder tinha subido à cabeça. E para, digamos, provar que a sociedade era leal àquele imperador, ela deveria prestar o culto. Os cristãos, logicamente, se recusaram a oferecer culto ao imperador romano. Isso aí já foi mais um motivo para que eles viessem a ser perseguidos. Tá certo, queridos? Vamos aqui. Né? E eu vi irmão Severino, irmão Joselita, irmão Seata também. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vendo aqui essa última nomezinho embaixo? A última que eu coloquei, não tem essa setinha? Foram acusados. Essa última setinha, vocês podem ler para a gente? É só ligar o microfone. Foram acusados de canibalismo por realizarem a ceia em suas reuniões secretas. Obrigado, irmã Joselita. É isso mesmo. Pasmem. Os cristãos foram acusados de comer gente, né? Comer. Foram acusados de canibalismo, né? Porque já foram, são umas coisas assim meio que a gente não entende na nossa sociedade de hoje, né? Mas tudo isso, os cristãos lá atrás foram acusados de serem canibais. O que é um canibal? É gente que come carne humana, né? Nas suas refeições. Por quê? Na ceia, né? O pão representa o corpo de Cristo. Isso mesmo, o Mano está colocando aqui em nosso chat, devido à ceia. Exatamente, Mano, devido à ceia. O pão representa ali o corpo de Cristo, o vinho, o sangue, né? Aí é tudo. Aqui está o corpo de Cristo, aqui está o sangue. E as reuniões eram secretas, só quem podia participar da ceia era crente, era cristão. Até devido à perseguição. Eles tinham medo até de ter alguém ali disfarçado. Então, eles faziam as coisas, as reuniões secretas. Então, se criou essa fofoca, essa maledicência entre a sociedade, né? Entre a sociedade, assim, olha, os cristãos, eles são canibais, eles comem seres humanos, né? Eles matam os seres humanos, eles comem. Esse povo é mau. Então, aí já foi mais uma outra acusação contra os cristãos. Forte isso, né, gente? Deixa eu ver aqui. Amanda, lê para a gente esse último, por favor, minha querida. Por considerarem todos os homens iguais, foram acusados de niveladores da sociedade. Dessa forma, perturbadores da ordem social e anarquista. Você tem noção do que é isso? A sociedade de outrora era uma sociedade que ainda existe em alguns países hoje, infelizmente, uma sociedade dirigida por castas, né? Que é a separação dos indivíduos, né? Das pessoas. Tem aquela pirâmide, né? Tem uma pessoa que é de uma condição inferior, ela tem que ser daquela condição inferior, uma mediana, e tem as oligarquias que mandam, que governam. Os cristãos, eles foram acusados, está aí entre aspas, de niveladores da sociedade. Aí, dessa forma, eles diziam assim, olha, eles estão provocando
uma desordem social. Eles são os bagunceiros, eles são uns anarquistas. Eles estão ensinando nesses ensinamentos desse tal de Jesus Cristo aí, e desses apóstolos, que um escravo é igual a mim. Que um escravo, perante a divindade, perante o Deus deles, tem o mesmo direito que eu. Isso é inconcebível, né? Aí a turma, a sociedade de uma forma geral, começou a ouvir isso e disse, rapaz, peraí, o imperador, ele não é Deus coisa nenhuma. Lembram? Aqui, acho que no terceiro ponto aí, a gente viu que o imperador ele queria ser adorado, né? E os cristãos foram acusados, né? De não quererem adorar o imperador, né? De serem desleais ao imperador. O imperador que queria até ser endeusado, agora estava perdendo a moral a um certo ponto que, digamos assim, ele era igual escravo perante Deus. Isso não dá para ser. Mas isso pode gerar uma guerra civil, uma briga na sociedade. Ninguém vai mais respeitar ninguém. E quem é que está causando isso na sociedade? Esses cristãos, com esses ensinamentos deles. Então, vamos persegui-los, vamos matá-los, vamos aniquilar essa turma, né? Então, gerou isso entre as autoridades do império e mais um motivo para se perseguir os cristãos. Então, fazendo um resumo dos motivos das perseguições, lá em cima, o primeiro, os cristãos, eles não faziam negociação para adorar a qualquer outra divindade que viesse a chegar. Ele não tinha essa negociação. Eles só adoravam a Jesus. Segundo, nos lares das pessoas que não eram cristãs, existia imagens de falsos deuses, né? De deuses pagãos. Os cristãos, então, eles foram acusados de serem ateus. Eles foram acusados, né, de ateísmo, porque eles não adoravam a imagem desses deuses. Então, eles diziam assim, esses camaradas não adoram aos deuses, eles não adoram a ídolos, eles adoram um Deus que ninguém vê. Então, eles não acreditam em Deus. Então, pasmem, cristão já foi acusado de ser ateu, porque não adora a imagem, né? Os cristãos foram acusados de serem desleais ao imperador, porque o imperador queria ser adorado como um deus, e os cristãos se recusaram a tal prática. Os cristãos foram acusados de comer carne humana, ou seja, foram acusados de canibalismo, né? Porque eles realizavam a ceia, o pão representa o pão, ou o pão representa o corpo de Cristo, o vinho, o sangue de Cristo. As reuniões eram escondidas, porque os próprios cristãos sofriam grande perseguição do império. Então, a turma dizia, rapaz, esses caras estão comendo carne humana aí, esses caras são os canibais. Esses caras não são humanos, não, eles estão comendo outros seres humanos. Esses caras vão perseguir esses camaradas, né? Então, mais um motivo aí para perseguir os cristãos. Outro motivo, né? Eles eram considerados, digamos assim, foram acusados de niveladores da sociedade. Como assim, pastor? Eles diziam que todo mundo era igual. Perante Deus, todo mundo é igual. Todo mundo pode ser salvo se confessar os seus pecados, se arrepender-se e invocar o nome do Senhor Jesus, né? E aí eles eram perturbadores da ordem social, eles eram anarquistas, estavam dizendo que o pobre perante Deus tinha o mesmo direito que o imperador. Isso, para aquela sociedade, era inadmissível. Então aí estão alguns motivos, né, que esses cristãos foram acusados. E nessa parte final da nossa aula de hoje, amados irmãos, queremos ver alguns perseguidores. Tá? É bom a gente conhecer essas figuras, porque talvez quando a gente lê algum livro de história, se omita essas informações desses camaradas. Alguns imperadores, nós vamos ver nessa parte final da aula, que perseguiram com mão de ferro os servos de Cristo. Vamos começar aqui pelo primeiro, aqui por no início, desculpem, né? Trajano.
tá certo? Trajano, aqui, ó, lá em 98, o seu reinado, digamos assim, foi de 98 a 117, tá certo? Deixa eu chamar aqui alguém que eu não chamei mais. Irmã Raimunda, por favor, lê aí sobre Trajano, tá em azul aí. Quem foi Trajano e o que ele fez contra o povo de Deus, irmã Raimunda? Estabeleceu a lei que, sendo cristão acusado de qualquer coisa e não nega a fé, será castigado não tendo acusação, estão livres, mandavam crucificar e lançarem as feras. Pronto, começou aí. No final do século, digamos assim, essa perseguição mais nível do império, digamos assim. Eu até acho, sabe, irmãos? A gente pode até voltar um pouquinho. A semana passada a gente viu lá a perseguição de Nero. Nero mandou matar, provavelmente, Pedro e Paulo. Ele mandou matar. Provavelmente não, ele mandou matar Pedro e Paulo. Né? Agora, como os cristãos tinham se espalhado pelo globo, né? A coisa estava mais aberta, mas aqui no período de Trajano, no finalzinho do primeiro século e no início do segundo século ali, até 117, estabeleceu essa lei que um cristão, quando ele era acusado de qualquer coisa, né? De qualquer coisa, e se ele não negasse a fé, ele será castigado, né? Bom, ele é acusado de qualquer coisa. Se ele não negar a fé, ele era castigado. Se ele não tendo a acusação, naturalmente eles estavam livres. Mas se tivesse, né? E se ele não negasse a fé, né, se ele se mantivesse firme, ele era crucificado e seria lançado às feras, aos cães, aos leões. Então, digamos assim, foi decretado aí que se alguém tivesse alguma acusação contra um cristão, a pessoa poderia ali, digamos assim, forjar uma culpa, uma acusação contra um cristão e, como posso dizer, olha, esse cristão fez isso. E se ele não negasse a fé, ele seria castigado e morto, crucificado ou lançado às feras. Isso foi aí no período de Trajano, né? Agora aqui, Adriano, gente, Adriano foi cruel. Lu, lê para a gente aí sobre Adriano, por favor. Tá dando para ir? Sim, sim, sim. 117 a 138 depois de Cristo, morreu em agonia, gritando: quão desgraçado é procurar a morte e não encontrar. Adriano foi um cara que perseguiu muitos cristãos. Ele veio logo após Trajano. Ele continuou, digamos assim, com a perseguição de Trajano, né? E, de uma forma mais resumida, aqui nos é apresentado que esse camarada, antes de morrer, ele sofreu grande agonia. Ele sofreu grande agonia e queria encontrar a morte, mas não encontrava. Mas esse homem, Adriano, ele empreendeu em uma grande perseguição contra os servos de Deus durante o seu império. Tá certo? Irmão, deixa eu ver aqui. Irmã Amanda, fala aí de Marco Aurélio, foi um dos mais implacáveis aí. Imperador Marco Aurélio, 161 a 180 depois de Cristo. Mandava decapitar e lançar às feras. Apesar de possuir boas qualidades como homem e governante justo, contudo foi um cruel perseguidor dos cristãos. Opunha-se, pois, aos cristãos por considerá-los inovadores. Milhares foram decapitados e devorados pelas feras na arena. É isso aí, gente. Marco Aurélio aí. Ele foi um grande estadista, digamos assim. Ele foi um grande governante no Império Romano.
né? Aí ele pegou aí já essa parte final do segundo século, né? E talvez nos livros de história a gente venha a ver quanta coisa legal, né? Há quem diga que Marco Aurélio ele foi um grande estudioso, ele era um homem muito estudioso, filósofo, né? Ele era muito curioso pelo conhecimento, né? Mas ele mandava decapitar e lançar os crentes, os cristãos, às feras, irmãos. Era cruel com os cristãos, né? Há quem diga que ele era até justo, né? Mas ele foi muito cruel. Ele considerava os cristãos, digamos assim, inovadores. Esse negócio aí, dizer que todo mundo é igual, adorar um Deus que ressuscitou dos mortos, adorar a esse Jesus, isso aí não entrava na cabeça de Marco Aurélio, por mais que ele fosse, digamos assim, inovador, por mais que ele fosse estudioso, filósofo, mas nesse período de Marco Aurélio, que se deu aí entre 161 e 180 depois de Cristo, foi empreendida uma tamanha perseguição contra os crentes, contra os servos de Deus. Tá certo? Irmão Severino, irmão, quando eu estava estudando, irmão, eu nunca mais vou chamar o senhor de Severo, irmão Severino, só por causa desse carro. Irmã Joselita, dá para ler aí, irmão, ou tá muito pequeno? Tá, dá para ler. O imperador Severo, 193 a 211 depois de Cristo. Mandava decapitar e lançar às feras. Iniciou uma terrível perseguição que durou até a sua morte em 211 AD, né? Possuía uma natureza mórbida e melancólica. Era muito rigoroso na exceção da disciplina, na execução da disciplina. Tão cruel fora o espírito do imperador, que foi considerado por muitos como o anticristo. Esse aí foi o imperador Severo, né? Severo. Ele foi tão severo, tão duro O nome em está sua disciplina e em sua perseguição contra os crentes. Você já imagina aí, irmãos? Ele mandava decapitar os crentes e lançar as feras. Irmãos, nós tivemos milhares de irmãos nossos Esse ao AD longo da história da igreja, depois que passaram Não, é AD, antes do perseguições tamanhas, por perseguições que, como posso dizer, que eram cruéis. Eles não só matavam, eles matavam da pior forma possível, tá certo? Então, até o ano da sua morte, que foi lá em 211, esse AD aí, é que eu não mudei, vem de uma terminologia do latim, Anno Dominus, né? Esse AD aí é Annus Dominus, é ano do Senhor. Dominus é Senhor, tá certo? Mas que traduzindo, a gente pode usar o DC, depois de Cristo. Então, 211 AD, ou seja, 211 ano do Senhor, né? Que o A é ano, né? E o D é Dominus, né? Que é a expressão do latim lá, Senhor, tá certo? Então, Severo, ele foi tão mal com os crentes que ele foi considerado pelos crentes como o anticristo e sempre se levantou. É interessante a gente pensar nisso, né? Desde lá digamos assim, do segundo século, os crentes já falavam ali que, fulano é o anticristo, né? A gente já ouve muito essas histórias, né? O anticristo é fulano de tal, o anticristo é fulano de cicrano, né? Então, assim, tamanha maldade que essas pessoas apresentam, né? Só fazendo aqui um parênteses, eu acredito que o anticristo, irmãos, ele vai vir, quando vier, infelizmente, vai vir. Que a Bíblia diz que vai vir. Vai ser muito pior do que todos esses perseguidores que nós acabamos de ver aqui
nesse rascunho, digamos assim, da história, nesse recorte da história, né? Primeiro que o anticristo ele vai possuir uma espécie de poder, né? Poder limitado, mas vai possuir, né? Vai até realizar alguns sinais. Limitado, mas vai. E ele vai dominar sobre toda a terra. É um governo só em toda a terra, né? Por mais que o Império Romano fosse muito poderoso, a grande verdade é que existiam povos ainda, como os bárbaros, como assim eles chamavam, né? As pessoas mais ao norte, né? São os nórdicos que chamam, eles não eram dominados pelos romanos, e grande parte da África, né, não era dominada pelos romanos. Os romanos eles pegavam mais ali o norte da África, tá certo? Mas tinha todo o continente africano, sem contar os outros povos que já existiam aqui no continente americano, como os incas, como os maios, que não sofriam nenhuma influência do imperador romano, né? Até porque eles não sabiam nem da existência das Américas. Mas quando o anticristo vier, infelizmente, ele vai dominar sobre toda a terra e trazer grande angústia. E o Senhor Jesus disse que naquele tempo vai ser necessário abreviar os dias, tamanho vai ser a perseguição. É muito interessante isso aí, né? Mas sempre houve, no meio da história da igreja, desde a antiguidade, esses rumores. Não, fulano é um anticristo devido ao grau de maldade dessas pessoas, né? Deixa eu ver se tem mais perseguidores aqui. Tem mais uns camarões, uns cabos, como diz aqui a gente que é nordestino, tem mais uns camarões aqui para a gente ver, infelizmente, que perseguiram os crentes, tá? Olha aí, Décio, tá? Deixa eu ver quem está mais com a gente aqui, né? Mangraça, a senhora está aí? Fala um pouquinho sobre Sim. Décio, gente, esse imperador. Estou, pastor. Amém. Oi. Oi. Tá aí, Valentina. Oi. É para ler isso aí? Isso, minha filha. Pode ler. Imperador Décio. 249 a 251 da década de Cristo. É assim, pastor, que lê? Da década de Cristo, Depois de Cristo. Depois de Cristo. Depois de Cristo. Décio observava com inveja o poder crescente dos cristãos e determinou reprimi-lo via as igrejas cheias enquanto os templos pagãos desertos. Por consequência, mandou que os cristãos tinham que se apresentar ao imperador para comunicar religião. Quem renunciava recebia um certificado. Quem não renunciava era considerado criminoso e conduzido às prisões e sujeito às mais horrorosas torturas. Misericórdia. Era horrível. Era horrível dos caras. Obrigado, minha filha. Esse aí foi o Décio, né? Décio, ele tinha uma pitada de inveja para com os cristãos. Por quê? Porque, por mais que ainda não houvesse templos, estivesse começando a se instituir os templos, né? Os crentes, eles estavam muito fortes ali, já na segunda metade, no início da segunda metade do século III, tá certo? Aí que o governo de Décio foi relativamente pequeno, curto, 3 anos, 2 anos, né? Não, desculpem, um pouco mais de uma década. Não, isso mesmo, desculpem, 3 anos, 4 anos, mais ou menos. E ele, foram 2 anos, na realidade. E ele, como é que eu posso dizer? Ele se encheu de inveja porque os templos, observem bem, irmãos, olha que coisa sobrenatural estava acontecendo. A influência do Império Romano na parte da religião se parecia muito com a grega. Lembra que os gregos eles governaram antes dos romanos. E você olha como eles consideravam um Deus
eles, digamos assim, não tinha problema se você prestava culto a Zeus, que era uma divindade grega. Não tinha nenhum problema que se ao mesmo tempo você prestasse um culto a Apolo, que era mais uma divindade humana, sabe? Então, assim, os cristãos, eles rejeitavam isso. Mas olha que coisa sobrenatural. O cristianismo, o poder de Deus, estava matando o paganismo no império. Ao ponto dessa religião pagã, os seus templos estarem ficando vazios. E aí, o imperador ficava com inveja dos crentes, porque os templos dos pagãos estavam vazios e as casas e provavelmente locais onde os crentes se reuniam em maior quantidade estavam muito mais bem frequentados. Como consequência disso, né, ele mandou que os cristãos se apresentassem a ele, tá certo? Para comunicar a religião. E eles recebiam uma espécie de certificado, né? Quem não renunciasse à religião, né? Eles recebiam um certificado dizendo, não, renunciei. Quem não renunciasse era considerado o quê? Um criminoso. Era conduzido às prisões e lá era sujeito às mais horrorosas torturas. Né? Tudo por conta da inveja do imperador. Tá? Aqui, graças a Deus, esse foi o último imperador que perseguiu os cristãos. Eu mesmo vou ler para vocês, isso aqui que é um pouquinho grande, foi Diocleciano. O seu governo se deu ali entre o ano 305 e 310. Diz aqui que foi a última, a mais sistemática e a mais cruel de todas as perseguições deu-se neste governo. Em uma série de editos, determinou-se que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. Todos os templos construídos em todo o império durante meio século, tá juntinho, né? Fossem destruídos. Todos os pertencentes às ordens clericais fossem presos, ou seja, todos os pastores, bispos deveriam ser presos. Ninguém seria solto sem negar o cristianismo. Pena de morte para quem não adorasse aos deuses. Prendiam os cristãos dentro dos templos e depois ateava fogo. Consta que o imperador erigiu um monumento com esta inscrição: em honra ao extermínio da superstição cristã. Então, Diocleciano, esse camarada aí que governou 5 anos, ele empreendeu, infelizmente, diz alguns historiadores, a mais cruel perseguição contra os cristãos. A mais cruel. E mais organizada. Quando fala aqui sistemática, é que tinha uma espécie de organização, tinha olheiros, tinha espiões ali em pontos chaves. O cristianismo já havia crescido muito aí nesses 300 anos. Já existia até templos, irmãos. Pouco antes de Constantino, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, já tinha alguns templos. Ele manda destruir os templos, manda queimar os crentes dentro desse templo. Queimava o templo com os crentes dentro do templo. Mandava prender os pastores, os bispos e torturar esses. Ele organizou essa grande perseguição contra os crentes, né? E ainda fez um monumento. Imagina você ter um monumento hoje com a seguinte expressão: em honra ao extermínio da superstição cristã. O que eu quero dizer, irmãos? Encerrando aqui a nossa aula. Eu quero parar por aqui, tá certo?
É interessante a gente ver sobre a perseguição da igreja. Nós estamos chegando assim à terceira, digamos assim, ao terceiro século da história cristã. Quanta perseguição houve? Eu nunca mais me esqueço de quando nós, há 2, 3 anos, recebemos na nossa igreja, aí, aqui em Passagem de Areia, um missionário da missão Portas Abertas. E aquele irmão lá disse que a igreja que mais cresce no mundo é a igreja perseguida. Como tem partidos políticos hoje que dizem que você ser cristão, acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo é você ter superstição. E essas pessoas defendem você não acreditar em Deus nenhum. Existem cristãos sendo perseguidos hoje, irmãos, no ano de 2020. Aqui a gente falou de perseguições que se deram do ano 100 ao ano 313, 310. Hoje, em 2020, nós ainda temos muitos cristãos em vários países, como a China, como a Índia, tá certo? Como no norte da África, tem na Nigéria. E eu quero fazer um convite, deixando de uma forma bem prática aqui. Eu vou aqui liberar aqui a tela, deixando aqui, digamos assim, eu quero fazer um convite a todos nós. Vou pedir que os irmãos liberem as suas câmeras, os irmãos que estão conosco aqui no Zoom. Podem liberar suas câmeras, irmãos, que eu vou projetar diante de vocês. Obrigado. Pronto. Eu quero fazer aqui um convite de uma forma bem, digamos assim, aplicativa, digamos assim, dessa aula de hoje. Hoje nós estamos só sobre perseguição, é verdade. Nós estamos numa boa, irmãos. Nós estamos em casa. Temos acesso à Bíblia, à palavra de Deus. Temos internet, podemos ouvir louvores, escutar mensagens. Mas eu quero convidar você a pegar a sua internet aí, o seu celular, o seu computador, e acessar o site da missão Portas Abertas. Eu quero convidar você a fazer isso durante essa semana. Acesse o site da missão Portas Abertas. É uma missão interdenominacional. Ou seja, o que é isso, pastor? É uma missão que trabalha com várias igrejas. Batistas, presbiteriana, certo? Várias igrejas no mundo. Mas eles trabalham mais especificamente, a missão Portas Abertas só trabalha dando suporte a cristãos perseguidos no mundo. Se você quiser conhecer mais sobre a realidade hoje da igreja perseguida no mundo, eles têm até uma relação, uma lista dos países que mais sofrem perseguição. A Coreia do Norte é o número 1, é o país que mais tem perseguição contra crentes. Eu quero desafiar você, meu amado aluno, aqui no Zoom, no YouTube, irmãos da IBPA. Eu quero convidar você, durante essa semana, acesse o site da Missão Portas Abertas. É muito simples, só você coloca lá no Google, Portas Abertas, no plural mesmo. Você vai ver o site, você vai ver vídeos, testemunhos reais de crentes, de pessoas que fugiram da perseguição em seus países. Conheça mais. A gente viu na aula de hoje os nossos amados irmãos que literalmente deram a sua vida pelo Evangelho. Mas a gente precisa lembrar e saber que hoje ainda existem milhões de cristãos, milhões, eu não estou exagerando não, existem milhões de cristãos sendo perseguidos no mundo, milhões. Conheça mais sobre a missão Portas Abertas. Acesse aí na sua internet, tudo de graça para você ver. Ore pela igreja perseguida, oferte para a igreja perseguida, se envolva com a causa da igreja perseguida.
o evangelho de Cristo sempre foi perseguido. Maranata, vem o Senhor Jesus para nos buscar e nos levar. Que possamos estar firmes e fortes para nos encontrar com o nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus. Semana que vem nós vamos continuar a nossa aula aí sobre as perseguições do período imperial. Vamos falar semana que vem aí sobre alguns mártires, sobre Inácio, sobre Policarpo, tá certo? Acho que sobre Irineu também. Vamos ver também alguns benefícios, digamos assim, algumas proezas que mesmo em meio a essa perseguição, a igreja avançou, mesmo sendo perseguida nesse período aí de 300 anos, a igreja avançou. Veremos tudo isso a semana que vem. Vai ser uma bênção, como a compilação do cano, né? Ou seja, o cano bíblico que nós temos, o cano da Bíblia, né? Tudo se deu nesse período, então são coisas espetaculares, o sobrenatural de Deus, mesmo em meio às perseguições, tá bom? Então, quero convidar a estarmos juntos próxima semana, às 5 horas da tarde, os irmãos aqui do Zoom que quiserem entrar no link, a gente vai ficar gravando, a gente vai gravar nos sábados às 5 horas da tarde. É um horário mais tranquilo, né? Mais tranquilão, mais em paz. Então a gente grava, se você quiser entrar no Zoom, às 5 horas da tarde nós estaremos já prontos, tá? E no domingo, a partir das 4h30, essa aula vai estar à disposição no YouTube, em nosso canal no YouTube, para que todo mundo possa assistir. Amém? Quero convidar meu amado irmão Severino, ficou caladinho aí hoje, ali no cantinho dele. A irmã Joselita, essa jovem senhora que está ao seu lado, foi por ela que nós oramos ontem à noite, que Mesaque orou? Foi? Olha aí, a oração deu certo, ela chegou bem. Graças a Deus. Glória a Deus, estou aqui. A oração dos justos pode munir seus efeitos. Glória a Deus. Amém, irmã. Chegou bem, graças a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Meu amado irmão Severo, o senhor pode dirigir essa oração, meu querido, encerrando a nossa aula? Posso sim. Severo não, Severino. Vou chamar mal o de Severo não. Severino. Severo é um camarada, eu não quero ser ele, não. Né? Não, Severo não, né, irmão? Não. Vamos orar, né? Santo Deus e bondoso Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor Deus, pelas ricas bênçãos que alcançamos de Ti, Senhor Deus, e agradecemos também, Senhor Deus, a viagem que a nossa irmã Marizinha fez, Senhor Deus, até aqui, que foi guardada, Senhor Deus, protegida no transporte, Senhor Deus, e agora, Senhor Deus, nós te pedimos também, Senhor Deus, que abençoe, Senhor Deus, todos aqueles que estão assistindo, Senhor Deus, esta aula, que sejam guardados, Senhor Deus, amparados, protegidos por Ti. Abençoa, Senhor Deus, cada um de nós, dando-nos um dia de bênção, uma noite de bênção, de paz, de prosperidade. Que o Teu nome, meu Deus, seja sempre louvado em nossas vidas. Amém. Prepara o nosso espírito, Senhor Deus, para aprender mais da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Obrigado, queridos irmãos. A turma do Zoom aí, vamos dar tchau para a turma que está lá no YouTube. Vamos nos despedir. Deus abençoe aí, irmão Severino, irmã Raimunda, irmã Joselita, tá certo? A família e a irmã da irmã Joselita, ainda não a conheço, tá certo? Irmã Graça, irmã Amanda, minha querida esposa, irmã Manu, tá certo? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, tá? Forte abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. Amém? Tchau, tchau.